Olá, meus irmãos, um bom dia a todos. Que o Senhor continue nos sustentando, nos suprindo, nos visitando para o louvor da sua glória. Nessa manhã, nós daremos então continuidade ao estudo Fruto do Espírito. Hoje nós vamos então entrar praticamente na quinta virtude do fruto do Espírito. Quero ler o texto com os irmãos de Gálatas capítulo 5, versículo 22. E quando chegar na virtude a qual vamos estudar nessa manhã, e aí então onde eu paro a leitura do texto, tá certo? E aí é claro que nós vamos então estar refletindo nesta virtude, nesta palavra de Deus para o nosso coração na manhã desse dia. Que o Senhor assim nos abençoe. Passa a fazer a leitura do texto de Gálatas capítulo 5, versículo 22, até a virtude proposta para nós nessa manhã. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Esta é a virtude que estudaremos nesta manhã aqui do versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas. Deus nos abençoe nessa manhã, abra nossos corações, nosso entendimento, e de forma que todos nós sejamos realmente abençoados. Então, olharemos para a quinta virtude do fruto do Espírito Santo relacionada com as pessoas. Então, a virtude que é relacionada com as pessoas é benignidade, conforme temos aqui no texto de Gálatas. E também olharemos para algumas expressões da mesma em outros textos. Meus amados, benignidade encontra-se 119 vezes na Bíblia, mais os sinônimos que são 16, dando aí um total de 135 vezes. Então é essa proposta numérica que nós encontramos e achamos aí então destacada em toda a palavra de Deus. 135 vezes, claro, somando com os sinônimos. A palavra benignidade no grego é Christoteris e é usada em relação a Deus em Tito, capítulo 3, versículo 4, que nos diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. A princípio, nós percebemos aqui na expressão de Tito 3,4, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Logo você percebe que a expressão aqui no texto, a benignidade de Deus, nosso Salvador, diz que e o seu amor para com todos. Então Deus foi benigno, continua sendo benigno para com toda a raça humana, no que diz respeito na manifestação do seu amor transformador, restaurador e salvador em Cristo Jesus. Então, a palavra Christoteris, que quer dizer benignidade, então encontramos aqui em relação à pessoa de Deus no texto de Tito, capítulo 3, versículo 4, de uma forma muito precisa. Também com respeito ao jugo de Cristo, a palavra benignidade diz respeito ao jugo de Cristo, onde nós lemos lá em Mateus capítulo 11, versículo 30, que nos diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Onde é traduzido suave, aqui no versículo 30 do capítulo 11 de Mateus, como jugo que não machuca. Então traz esse sentido, traz esse significado muito apropriado dentro do versículo aqui lido de Mateus capítulo 11, versículo 30. Então, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, jugo aqui diz respeito àquilo que não machuca, aquilo que é suave, tá certo? E aqui, claro, entendendo que a palavra também aqui, benignidade, tem também o seu significado de suave ou suavidade. Então é a palavra que nós encontramos ali a respeito do jugo de Jesus, porque o meu jugo é suave. Poderia ser porque o meu jugo é benigno, tá certo? É o mesmo sentido e a mesma força da palavra também. Então isso
nos chama a atenção de uma forma assim bastante contundente, coerente com o significado da palavra, e olhando aqui para essas expressões que nós já encontramos no texto de Tito 3:4, como também referindo-se ao jugo de Jesus, que é benignidade, lá em Mateus capítulo 11, versículo 30. Muito bem, meus irmãos, destacando alguns significados da palavra ainda, benignidade, que traz para nós ser benigno, certo? E ser benigno significa, quero pontuar aqui então algumas respostas para esse significado. Ser benigno significa, primeiro, que se compraz em fazer bem, benévolo, certo? Então traz aí este ensinamento prático. Segundo, afetuoso, bondoso, complacente com as pessoas. Interessante nós notarmos bem aqui este também significado sobre benigno, que aí tem a ver com benignidade. Terceiro, agradável, favorável, propício, suave, falando das coisas, tá certo? Também nos traz aí essa proposta desse ensinamento de ser agradável, favorável, propício, suave, falando então das coisas aí juntamente com a palavra benigno. E isso nós percebemos que a força da palavra e os seus significados sempre está relacionado em manifestarmos algo em relação aos outros, porque é esta proposta também da exposição, certo? Dessa segunda exposição aqui, olhando para benignidade, porque já vimos longanimidade, agora benignidade, que diz respeito à exposição para com os outros, com as pessoas. Então, vamos lá. Quarto, benignidade é a disposição em ser bondoso com o próximo. Então, pense bem na força e no significado e na importância desta palavra. Benignidade diz respeito à disposição em que você e eu e todos os filhos de Deus em serem bondosos com o próximo. Isso fala do trato com as pessoas, em sermos bondosos com todas as pessoas, mesmo aquelas que não fazem parte do nosso círculo de relacionamento e amizade. É ser bondoso com o próximo, literalmente. Quinto, benignidade significa excelência de caráter. Pensar bem a respeito das pessoas. Veja só que proposta magnífica de ensinamento nos traz realmente o sentido, o significado de benignidade, excelência de caráter. Então, quando nós expressamos benignidade para com as pessoas, nós estamos expressando excelência de caráter. Estamos também pensando bem a respeito das pessoas. Logo, você percebe que benignidade fala do trato para com as pessoas. E aí, meus amados, quando nós pensamos que Jesus manifestou benignidade, é só nós olharmos para a maneira como Jesus tratou as pessoas no seu tempo e ali entre os seus contemporâneos, de forma extraordinária, de uma forma excelente que revelava o seu caráter excelente, bem como a respeito do que Jesus pensava das pessoas, pois ele conhecia, claro, as pessoas e sabiam que elas necessitavam da sua bondade, da sua benevolência para com elas. E assim nós percebemos que o Mestre manifestou literalmente para com todas as pessoas da sua época e no seu contexto. Devemos também, meus amados, pensar literalmente que esta virtude, fazendo parte da nossa vida, como aqueles que são habitados pelo Espírito, como aqueles que são realmente moradas, certo? Tanto você como eu, todos os servos de Deus, são moradas do Espírito Santo de Deus, logo em nós está esta virtude. Mas a mesma deve ser manifestada mediante nossa submissão total ao Espírito de Deus.
pois assim estaremos revelando mais uma vez, como temos aprendido no decorrer desse estudo, revelando o caráter do Senhor Jesus e o seu estilo de vida através de nós, através de colocarmos em prática o fruto do Espírito, que não é somente para ser estudado, para ser compreendido. Devemos estudar, devemos compreender todas as 9 virtudes do fruto do Espírito, mas devemos deixar com que o Espírito nos conduza a praticar cada um deles para revelarmos assim o caráter de Cristo e o estilo de vida de Cristo em nós para o louvor da sua glória. Muito bem. Ainda a palavra é compreendida com ternura ou gentileza. Perfeito? Esta virtude aparece externamente no trato com as pessoas, benignidade. Isso diz respeito, então, em que eu estarei manifestando externamente, isto é, de dentro para fora, a questão desta palavra que vai me colocar diante de toda e qualquer pessoa no que diz respeito a um trato excelente com elas. Isto é dever, isto é, meus amados, uma bênção para a igreja do Senhor Jesus, porque ela fará isso na capacidade e na dependência do Espírito Santo de Deus. Então nos traz aí esse ensinamento, a palavra benignidade, tá certo? Então nós a compreendemos também dentro desses termos que são relevantes e de extrema necessidade a ser manifestado pelos filhos de Deus diante de todas as pessoas. E é isso mesmo que nós devemos compreender no que diz respeito à ternura ou gentileza, porque isso aponta então no trato com as pessoas, em sermos pessoas que irão usar de ternura nas palavras, nas ações e na gentileza também para com as pessoas. Isto é muito necessário em que nós venhamos realmente a praticar em todo o tempo, em todas as oportunidades que tivermos para revelar então o caráter e o estilo de Cristo através de nós. Este termo que acabei de falar também, gentileza, deve permear toda a nossa nova natureza em Cristo, pois devemos, meus irmãos, deixar de fora tudo o que seja rude e grosseiro, ou seja, tudo que soe de forma áspera da nossa parte, seja com palavras, seja com ações e atitudes. Isso deve ficar fora do nosso contexto de estilo de vida, pois quando pensamos em benignidade, estamos pensando também em gentileza. É o termo que foi usado ao lado de ternura, tá certo? Mas gentileza aqui, para nós entendermos bem, e fica muito mais simples a compreensão desta palavra, a qual deve literalmente permear a sua vida, a minha vida, a vida de todos os filhos de Deus no que diz respeito à nossa nova natureza em Cristo Jesus. Porque somos nova natureza, e se somos nova natureza, temos o Espírito de Deus em nós e toda a sua virtude dentro de nós, bem como benignidade. E desta forma nós vamos cuidar para não expressarmos de forma alguma, com palavras ou ações, o que seja rude e grosseiro para com as pessoas. Já que a palavra, como também longanimidade que já vimos, certo? Que é paciência com as pessoas. E aqui, benignidade, também diz respeito ao trato com as pessoas. É o que nós estamos então nos atentando nessa manhã e aprendendo com a palavra e com o Espírito de Deus que ministra aos nossos corações, com certeza, na manhã desse dia, nos dando clareza a respeito daquilo que devemos então manifestar. Muito bem. A virtude benignidade aparece em diversos versículos na Bíblia, como veremos a seguir. Muito bem, benignidade é vista em Deus o Pai em Gênesis capítulo 39, versículo 21. Eu tenho um texto aqui em destaque comigo e passo a fazer a leitura desse texto e de outros mais também. Diz assim, Gênesis 39, 21, no que diz respeito à benignidade vista em Deus, o Pai Celestial. O Senhor
porém, estava com José. Estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. Sabemos muito bem que o texto está falando da prisão de José, tá certo? Mas aqui o que está em destaque é a benignidade de Deus manifestado sobre a vida do seu servo José. E aqui então está nos mostrando esta virtude na pessoa de Deus, o Pai Celestial. O Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade. Então a benignidade é uma ação que você estende de forma favorável em relação a pessoas, em relação ao próximo. E aqui o texto fala que Deus assim o fez em relação a José. E é bem verdade que Deus assim tem feito também em relação a cada um de nós também no nosso contexto. Um outro texto também da palavra de Deus que revela a benignidade sendo vista na pessoa de Deus o Pai está no Salmo 136, versículo 1 e depois o versículo 26. É claro que essa tradução é da Bíblia Corrigida Fiel, que traz a palavra benignidade. Já na revista atualizada está misericórdia, mas o sentido das palavras tem o mesmo teor, o mesmo significado, a mesma força. Vamos lá então. Salmo 133, versículo 6, ou melhor, Salmo 136, versículo 1 e depois o versículo 26. Diz assim então: louvai o Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 26. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Na verdade, as últimas palavras sempre são repetitivas em todos os versículos do Salmo 136, versículo 1. O que já considerei com os irmãos em uma mensagem não muito distante, em alguns domingos atrás. Mas, irmãos, aqui na Bíblia Corrigida Fiel, que é uma tradução muito próxima do original, ela traz e destaca para nós a palavra benignidade sendo repetida 26 vezes, e aqui mostrando esta benignidade na pessoa de Deus, o Pai Celestial. Então nós vemos esta virtude, ela é vista, ela é contemplada, ela é percebida na pessoa de Deus, o nosso Pai, conforme Gênesis 39, versículo 1, conforme o Salmo 136, versículo 1 e versículo 26, como também em outros textos. Claro, eu estou apenas considerando esses 3 versículos desses 2 textos aqui em destaque. Vamos lá, vamos avançar um pouco e vamos ver em que mais é visto a virtude de benignidade. Benignidade é vista em Deus o Filho. Muito bem, aqui então mostrando para nós que Deus o Filho, claro, também traz em si esta virtude de benignidade. É bem verdade, irmãos, que eu tenho deixado bem claro com todas as letras, de forma plausível, que todas as virtudes do fruto do Espírito, ou a plenitude do Espírito, todas elas estão manifestando o caráter e o estilo de vida do Senhor Jesus. E é evidente que ele também tinha esta virtude como todas as demais. Mas aqui trazendo então enfoque a respeito desta virtude. Benignidade é vista em Deus o Filho. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, Paulo destaca falando aos coríntios o seguinte: além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. E aqui eu quero trazer as nossas atenções para a primeira expressão do versículo. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. O que destaca aqui é a benignidade em Deus, o Senhor Jesus. Aqui, então, esta virtude sendo visível na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é
o Filho de Deus, que é Deus. E assim então nós percebemos esta virtude da benignidade em Cristo Jesus. Meus amados, quando nós lemos os evangelhos, quando nós percebemos o trato do Senhor Jesus com todas as pessoas, ali nós estamos vendo também benignidade. Quando eu falo também, porque eu estou querendo dizer que todas as virtudes estavam em coerência em todo o estilo de vida e trato de Jesus com as pessoas. Eu quero lhe dizer e afirmar isso, que todas as expressões de Jesus expressavam literalmente benignidade, bem como todas as virtudes do fruto do Espírito. Então, benignidade é vista em Deus, o Senhor Jesus, aqui no texto também de 2 Coríntios 10, versículo 1. Muito bem, e também benignidade é vista em Deus, o Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bem como todas as demais virtudes também fazem parte do caráter do Espírito Santo. Eu já considerei com os irmãos, deixando também de forma que não trouxesse nenhuma dúvida, que não trouxesse nenhuma sombra de interrogação, que tanto Deus, o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, todos têm em si essas virtudes, porque a fonte é única. E essa fonte única nos revela, então, a manifestação, tanto nessas pessoas da divindade, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então, a fonte sendo única, é claro que nós estamos, então, nos alimentando desta fonte do Espírito Santo de Deus. Benignidade é vista em Deus, o Espírito Santo, aqui em Gálatas, e assim nós vemos também quando os discípulos, quando os apóstolos, quando recebem o Espírito Santo, eles passam a ser conduzidos, eles passam a ser impelidos, controlados, eles passam a ser cheios do Espírito, e o Espírito então usa suas vidas como instrumentos para também manifestarem o seu fruto, as suas virtudes, claro, com o seu fruto, o fruto do Espírito, com suas 9 virtudes, tendo como propósito que os discípulos, tanto do passado como de hoje, possam mais uma vez mostrar o caráter e o estilo de vida de Cristo através de suas vidas. Foi assim com todos os discípulos do passado, os apóstolos, quando foram revestidos do Espírito lá em Atos capítulo 2, e assim sucessivamente com o andamento e o nascimento da igreja, todos deveriam ser submissos ao Espírito para manifestar o caráter e o estilo de vida de Jesus através do fruto do Espírito. Muito bem. Também, meus irmãos, nós devemos considerar o seguinte: todos os salvos em Cristo devem manifestar benignidade. Já dei aqui uma breve exposição, agora há pouco, sobre os apóstolos, os discípulos dos tempos passados como do tempo presente, que são habitados pelo Espírito, devem manifestar o fruto do Espírito, as virtudes deste fruto. E aqui, irmãos, eu estou deixando bem claro que todos os salvos em Cristo devem manifestar benignidade. Eu estou aqui afirmando que você e eu e todos que colocaram, depositaram sua fé, suas vidas em Cristo Jesus e o recebeu como o Senhor e Salvador de suas vidas, hoje são habitados pelo Espírito e devem dar permissão ao Espírito para que ele manifeste através de nós o caráter e o estilo de vida irrepreensível do Senhor Jesus. É desta forma que devemos fazer, ou deixar o Espírito fazer em nós, através de nós, para que Cristo seja glorificado. Então vamos ver aqui, há pelo menos alguns textos em destaque, onde eu já considero com os irmãos. Colossenses capítulo 4, versículo 6.
nos faz considerar o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eu quero lhe chamar a atenção e dizer que o texto lido aqui não fala da palavra benignidade, não fala de ser benignos. No entanto, aqui está falando para nós: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Como devemos responder a cada pessoa, a cada indivíduo que venha a inquirir a respeito da nossa fé, do nosso estilo de vida e da forma como nós então celebramos, cultuamos o Senhor Jesus. Aqui, meus irmãos, independentemente de não encontrarmos a palavra benignidade ou benignos, aqui o texto está nos mostrando o trato com as pessoas. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Isto fala de trato com as pessoas. Não quer dizer que nós vamos compreender somente o que seja ser benigno. Tão somente se estiver em algum versículo a palavra benigno, benignidade. Não, irmãos, sempre que estiver o comportamento pela ação, pelas palavras, isso vai denotar para nós, denunciar para nós que ali está tendo uma ação, uma atitude e também com um comportamento em palavras que nos revela uma pessoa ou pessoas com ações benignas para com as outras. É justamente isso que nós devemos entender, porque o texto está falando de trato com as pessoas. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Afinal de contas, nós entendemos que as minhas palavras, as suas palavras, elas devem ser agradáveis, elas devem ser bem temperadas. E a palavra temperada com sal é a palavra que traz gosto e sabor diferenciado. Não é algo insosso, é algo marcante e que faz toda a diferença e que revela realmente o que somos, não é? E se somos pessoas que têm palavras agradáveis, é porque temos o fruto do Espírito em nós, que é benignidade. Um outro texto também que fala a respeito de benignidade e que todos os salvos em Cristo devem manifestar, está relacionado em Efésios capítulo 4, versículo 32, que nos diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui em Efésios já encontramos a palavra benignos. Antes, sede uns para com os outros benignos. Você percebe que a própria narrativa do texto já denuncia a respeito de trato de uns para com os outros. Porque esta virtude, benignidade, fala a respeito de trato com o próximo, a respeito de trato com as pessoas que estão à nossa volta. Efésios, então, capítulo 4, versículo 32, destaca essas verdades relevantes, marcantes e que são realmente graciosas para com as pessoas. Então, aqui o texto também fala a respeito de trato para com os outros. Um outro texto, Atos capítulo 9, versículo 27. Aqui também não vamos encontrar a palavra benignos, como encontramos lá em Efésios capítulo 4, versículo 32, como também não encontramos em Colossenses 4, 6, e aqui também em Atos 9, 27, não vamos encontrar a palavra benignidade ou benignos, mas vamos encontrar o comportamento. Veja lá, Atos 9, 27, mas Barnabé, tomando-o, e aqui tomando a Paulo, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Aqui, irmãos, nós devemos considerar que Barnabé teve uma ação benigna para com Paulo, porque Paulo tinha se convertido recentemente, mas Paulo era aquele que perseguia a igreja e muitos estavam assustados com ele, não acreditando na sua conversão. Então Barnabé
homem de fé e também cheio do Espírito, se aproxima de Paulo e o texto diz: mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos. Barnabé teve uma ação de benignidade com Paulo, não temendo de forma alguma e não duvidando da sua conversão. O toma pela mão e o leva aos apóstolos para serem recebidos, porque assim Barnabé estendeu sua destra a Paulo para trazê-lo no aconchego do relacionamento entre os apóstolos também. Pois bem, meus amados, todos os salvos pela fé em Cristo Jesus devem ser caracterizados por uma benignidade gentil no seu estilo de vida, mostrando bom trato, compaixão aos outros. É isto que estes versos que acabo de considerar com os irmãos e percebermos que benignidade foi manifestado por diversas pessoas, e aqui em relação aos servos, aos membros da igreja do Senhor Jesus. Então isto, literalmente, meus amados, benignidade vai denotar gentileza no nosso estilo de vida, aonde vamos mostrar bom trato com as pessoas, para com todos, e desta forma também vamos manifestar compaixão aos outros. E é isto que o mundo precisa, de uma igreja revestida do Espírito e das suas virtudes para manifestar em momentos propícios, em oportunidades que Deus nos dará. Então aqui, meus amados, que nós estamos ouvindo nessa manhã é muito mais do que guardar informações. É aprendermos e orarmos para que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática e a darmos liberdade ao Espírito para que Ele haja em nós, através de nós, para que Cristo seja glorificado na vida da igreja. Minhas últimas considerações, para então finalizarmos aqui o nosso estudo nessa manhã. Eu trago uma nota muito especial a respeito do evangelista Billy Graham, que diz o seguinte: o evangelista Billy Graham já havia dito que é muito fácil ser indelicado e impaciente com os que erram e falham. É fácil ser bondoso e gentil com quem nos trata bem, mas precisamos ser benignos com aqueles que erram, tropeçam e nos tratam mal. É dessa forma que benignidade tem o seu comportamento, já que é tratar bem as pessoas, sejam aqueles que estão errando. Claro que não vamos concordar, aplaudir, certo? E assinar embaixo o erro delas, mas devemos ser benignos para com ela, estender graça, estender compaixão e misericórdia, certo? Sermos benignos para com os que erram, tropeçam e nos tratam mal muitas vezes, porque elas não têm estas virtudes do fruto do Espírito, elas muitas vezes não são habitadas pelo Espírito, e por isso então, ou se for algum irmão em Cristo, ainda não cresceu, não amadureceu, não se tornou um crente maduro na fé e na palavra de Deus. Boa consideração aqui essa nota do evangelista Billy Graham. Por isso, lendo agora aqui o que considerei a respeito dessa nota do evangelista Billy Graham, por isso precisamos ser cheios do Espírito Santo, conforme Gálatas capítulo 5, ou melhor, Efésios 5:18, né? Onde diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, deixe o Espírito encher vocês. Esse é o sentido do versículo. O que nos leva a ser benignos em todas as circunstâncias. Benignidade é gentileza em ação contínua. Isto aqui é muito claro e deve ficar muito claro para nós, em detrimento de qualquer ação rude ou grosseira que os filhos de Deus possam experimentar. Se vamos experimentar o que seja grosseria, o que seja algo desagradável, nós devemos entender que benignidade é gentileza em ação, diante daquilo que nós recebemos de forma grosseira, de forma que não seja agradável. Vamos dispensar benignidade. Vamos dispensar o que seja o bom trato para com as pessoas. Meus amados,
Cristo é nosso exemplo e parâmetro na ação de benignidade. Isto é claro para nós quando olhamos e lemos nos evangelhos a respeito deste exemplo e parâmetro de Cristo para a sua igreja. Certo? Gentileza e suavidade nas palavras como as pessoas. Cristo é este parâmetro de ação de benignidade que nos faz pensar gentileza e suavidade nas palavras com as pessoas, tratarmos bem as pessoas como Cristo mesmo nos ensinou. E fazendo isso, meus irmãos, por último, isso abrirá portas para a mensagem do Evangelho. Tratemos bem todas as pessoas, sejam nossos irmãos na fé ou aqueles que não são, e aqueles que não são, para que portas se abram para a mensagem do Evangelho. Deus nos abençoe, meus amados, até aqui esse estudo nesta manhã sobre esta quinta virtude do fruto do Espírito, benignidade. Sejamos pessoas benignas entre nós e para com todos, para o louvor e para a glória de Deus. Que o Senhor realmente tenha alimentado o seu coração e o meu coração, e que o Espírito Santo nos conduza a praticarmos aquilo que estudamos nessa manhã, mediante a minha e a sua submissão a Ele, para o louvor da sua glória. Deus nos abençoe em Cristo Jesus, hoje e sempre, com essas palavras, para o louvor da sua glória. Amém.